Ok, boa tarde. A ideia aqui é fazer uma palestra sobre gerenciamento de projetos, com Prince 2. Se alguém tiver dificuldade em mexer nessa ferramenta aqui, não é muito complicado. Ela tem uma aba lateral aí, onde é possível fazer um bate-papo, fazer perguntas, e de vez em quando eu faço alguns questionários mais para contextualizar o assunto do dia. É legal também porque, na medida do possível, eu gosto de publicar os resultados das pesquisas para que as pessoas tenham ideia de como a comunidade se encontra e o que é que a gente está fazendo em relação à nossa própria carreira. Esse aqui sou eu. Eu tenho participado aí no desenvolvimento de diversos cursos e consultoria. Basicamente, essa é a minha atividade. E na concepção de cursos, o que temos feito aqui são cursos que dão chance para as pessoas fazerem sequenciamento de carreira. Acho curioso, às vezes, as pessoas têm um monte de curso básico e nada de profundidade em alguma coisa. E isso é uma mudança de paradigma hoje em dia no mercado. Não adianta você saber um monte de coisas se você não é especialista em nada. Fica relativamente difícil. Então, nessa proposta, praticamente todos os cursos que a gente faz aqui, eles têm sequenciamento. Então, qualquer um deles aqui, a gente está trabalhando para sempre prover cursos sequenciados, ou seja, você faz um curso básico e se aquele assunto realmente está cativante, faz diferença na tua vida, é dali que existe uma possibilidade de trabalhar a própria carreira, né? E é mais ou menos nisso que eu tenho me envolvido e é muito gratificante, porque eu converso com praticamente aluno o tempo todo e a gente sente o quanto faz diferença a pessoa ter uma pegada em relação a algum tipo de assunto. Bom, a ideia dessa palestra aqui é falar sobre o que eu ganho, né? Vocês mesmos, o que eu ganho em saber gerenciamento de projeto. Então, esse é o tema dessa palestra aqui e eu espero não sair do foco. O foco é voltado para pessoas, voltado para se eu tiver isso dentro do meu conhecimento, se muda alguma coisa. Então, a base disso tudo é a ideia de planejar. Então, para uma empresa é importante o planejamento. Eu já vi gente que vive sem planejar. A vida fica meio louca, né? Mas planejamento é uma coisa que as pessoas elas vão buscar em todo o contexto. Quem trabalha em TI muitas vezes não se dá o luxo de planejar as coisas, morre louco, né? Mas, de uma certa forma, com gerenciamento de projetos, essa é a base desse raciocínio. Você começa pensando em planejar. Baseado nisso, eu queria perguntar para vocês, dentro de um raciocínio bem simples, em que área vocês trabalham? Eu publico logo em seguida isso para vocês. Eu coloquei aqui duas perguntas. Elas são rápidas de responder. Basicamente, X e X aí. E aí eu publico em seguida. Ok. Posso fechar, gente? Vou fechar aqui. Tem só a pessoa terminando? Eu vou publicar em seguida. Bom, interessante. Está bem distribuído. Eu nunca sei o que vai sair numa pesquisa dessas, né? Aberta ao público, então é interessante. Às vezes fico faltando fazer alguma pergunta específica, peço desculpas a vocês. Né? Tento ser o mais amplo possível aqui. Então, a ideia é que o pessoal trabalha em projetos, parte do pessoal em governança, service desk, infraestrutura,
Muita gente tem certificado de fundamentos de arte, diz 20 mil. Nenhum expert, alguns com COVID, alguns com parte de segurança, gerenciamento de projeto, uma turma pequena. Bom, a ideia, se você quer falar de Prince, né, do básico é um pouco mais complicado. Então, o que é Prince? Prince é um acrônimo de você ter a capacidade de controlar projetos, né? E, de forma interessante, ele não é com o ITIL, que é um modelo de melhores práticas, ele é um método. Significa que, se você sabe usar, você não fica patinando muito. Então, é A, B, C. Você faz o A, depois o B, depois o C. E nesse aspecto é bem interessante, é bem simples. Eu fui envolvido com o projeto a vida toda e me surpreendi quando aprendi Prince. Não tinha ideia que era tão antigo, que tinha sido criado em 96 e que tinha sido, também não tinha ideia. Eu acabei sendo exposto a isso por causa da minha experiência com IT. Mas depois que eu aprendi, fiquei viciado em algumas coisas. A primeira delas é na simplicidade da proposta. É bem simples de usar. Essa é a minha primeira conclusão. Eu escrevi, inclusive, no Mundo PM, algumas matérias sobre o assunto, até instigado para falar qual a diferença do tal do Prince para o tal do PMBOK, né? O Brasil tem, às vezes, uma tendência de seguir um modelo e não abre espaço para outras coisas. O PMBOK é muito mais divulgado no Brasil, ok? Isso não é verdade em relação, por exemplo, à Europa ou à Ásia, ou até nos países de língua inglesa na África. O príncipe predomina em alguns lugares, mas não tem uma briga de um contra o outro. A última matéria que eu escrevi sobre o assunto, inclusive, eles são complementares, tem até uma ISO. A ideia é o seguinte, né? Você pega um livrão fantástico, que é o PMBOK, e ele não te dá um método. Você tem que aprender a debulhar, você tem que saber usar aquele livro. Para quem trabalha em TI, por exemplo, que é parte do grupo aqui, significativo trabalho em TI, eu não sei se dá tempo para se envolver com projetos grandes, né? No dia a dia de quem trabalha em operações, ou trabalha em sistemas, ou quem trabalha em desenvolvimento, projetos grandes é meio que once in a life, né? De vez em quando acontece deixa a empresa toda maluca, mas o dia a dia mesmo está brigando com mudança. É mudança para tudo quanto é lado, tudo quanto é tamanho. Será que eu poderia fazer racional de projeto para mudanças? Essa é a pergunta. Olha, tem DevOps, tem uma série de iniciativas relacionadas a isso que são todas convergentes, mas a pergunta ainda é a mesma, né? Será que eu conseguiria fazer projeto para o ambiente em que eu trabalho, até no Service Desk? Não sei se no Service Desk você faz projeto, que ali você atende chamada, né? Mas, de qualquer forma, toda vez que você tem alguma decisão a tomar que envolve um pouco de tempo, você já começa a traçar algum tipo de planejamento para isso. Isso vai ao encontro de Lean, vai ao encontro de Agile, tem um monte de coisa brotando no mercado, e hoje em dia, por exemplo, tem uma carência monstro de gerentes de projetos ágeis. O Prince encaixa? Olha, foi desenhado para isso. Não sei se fizeram pensando nisso, mas dá certo. Que, de uma certa forma, ele é mais simplificado. Então, um não briga com o outro, mas o Prince, por ser um método, talvez você possa enfiar o dedo no zóio dele e falar assim, puxa vida, hein? Você é mais simples, hein? Eu queria uma coisa mais complicada. Olha, quem está em TI quer a coisa mais simples possível. Como eu vim disso, a minha identificação com o Prince é o foco na entrega, é o jeito assim, racional, simples de pensar. E eu gostei muito de uma coisa que as pessoas querem saber e às vezes não tem tempo de aprender, que é falar, por exemplo, de risco, falar de qualidade. E aí, dentro do Prince, esse negócio vira tema. Você acaba aprendendo a falar desses temas que pode estar, inclusive, descolado de gerenciamento de projetos. Todo mundo fala de alguns temas, e se você fala um pouquinho desses temas, você sobrevive melhor. Bom, de qualquer forma, tem algumas pessoas que trabalham aqui com projeto, a grande maioria não, né? Eu vou em empresas grandes e falo assim, vocês têm gerenciamento de projeto? Tem, mas não é na área de TI.
né? Normalmente está cuidando dos projetos da empresa. Tem de tudo, você encontra de tudo no mercado, mas na área de TI você encontra bem poucas pessoas envolvidas de forma estruturada com gerenciamento de projetos, ou porque a empresa não dá bola para aquele grupo, ou porque não dá tempo de aprender, ou porque a vida é ingrata mesmo. Então, vamos pensar do básico. O que é um projeto, né? Projeto é quando alguém pede para fazer alguma coisa e você aglutina algum tipo de recurso para entregar alguma coisa para alguém, né? Que a gente chama de produto, podia ser artefato, tem um monte de nome para isso, mas de acordo com algum tipo de proposta. Então, as pessoas, quando vão comprar, fazer alguma coisa, elas pensam em três coisas, né? O que eu quero, qual o custo disso aí e qual é o tempo. Isso se chama restrição tripla, você balanceia isso. Quando você trabalha com um projeto, você começa a ampliar essa restrição para satisfazer quem pediu. Então, esse é o pulo de gestão que acontece quando você trabalha para os outros, né? Você começa a ter que pensar na qualidade, você começa a pensar em risco, você começa a pensar de uma forma um pouco mais estruturada de quem vai prestar contas. Outra coisa, quando nasce um projeto, né? Então, um projeto nasce por circunstâncias diversas, por uma necessidade, sei lá, de mercado, porque foi feito algum tipo de mudança tecnológica, esses são horríveis, porque houve alguma necessidade de um jurídico, ou porque vai implantar alguma coisa diferente na empresa. No fundo, o que se espera é avaliar se aquilo é possível de ser feito. É a tal da análise de viabilidade. Então, a gente se envolve muitas vezes de forma bem informal, né, para fazer coisas que são oriundas desse tipo de necessidade e não necessariamente a gente consegue estruturar isso, fazer isso de uma forma um pouco mais adequada para controlar o resultado. Então, as pessoas acabam, na hora que se envolvem com o Prince, aprender a falar dos tais dos termos, né? Então, você pode falar para projeto de forma estanque sobre assuntos como qualidade, custo, risco, escopo, tempo. Esses assuntos, às vezes, funcionam de forma independente. Isso, dentro do Prince, é considerado parte da estrutura. Então, você usa essas ideias para gerar benefícios. E é um negócio, assim, bem simples de ver, porque são 7 princípios para você fazer um projeto, inclui papéis e responsabilidades, inclui gerenciar por fatia, inclui entender o que é exceção na vida das pessoas, inclui não tirar o foco do resultado, e esses se chama de princípios que estão aqui. Outra coisa, tinha lá 7 processos, dá para fazer qualquer projeto com Prince usando pelo menos 2, começar e acabar. Ok? Como é muito simplório, então você põe no meio também algum tipo de controle. E aí é interessante que se você começa a pensar o mínimo necessário, você trabalha mais leve, né? E os temas que são legais, você acaba aprendendo esses temas entremeados naqueles princípios ou durante o ciclo de vida, usando para você mesmo. Então, você aprender a falar de business case, olha, encaixa em um monte de lugar. Você sempre compra coisa na tua vida e pensa dessa forma. Construir plano, ou falar de progresso, prestar contas, né? É interessante. Quando você trabalha com gestão de projetos, esse tipo de nomenclatura, ele cabe muito bem na forma como você explica a evolução de um projeto. A jornada Prince, ela é inclusive simplificada, ela é bem simples. Ela pensa assim, pré-projeto, né? Vale ou não vale a pena fazer? Vamos começar a fazer, entregar o projeto, acabar o projeto. E aí, todos os processos que tem dentro do Prince estão aí, essas 4 fases. Não tem nada de extravagante, não é uma coisa complicada, nada de outro planeta. Só que você aprende a lidar com isso. Aprende por que você está naquela fase. Aprende, inclusive, que tem níveis, né? Tem um nível que dirige o projeto, um que gerencia o projeto, outro que entrega o projeto. Como é que eu mesclo isso? Como é que eu tiro proveito das pessoas? Como é que eu presto conta? Tipo da coisa que está em qualquer tipo de gestão de projeto, que aqui é fácil, que está embutido nesse método, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer à vontade. Tem aqui, pinta na minha tela aqui o Q&A ou o chat acende. E se alguma coisa aparecer, algum comentário, eu devolvo na hora aí, não tem problema nenhum. Estou acostumado a usar muito esse tipo de ambiente.
a pior coisa é estar sozinho, viu? Então, podem soltar o verbo aí à vontade. Se tiver alguma coisa que eu possa responder, eu vou nessa. Beleza? Bom, como vocês estão aqui comigo a essa hora da tarde, quem fica até o fim vai saber até que me mandaram fazer um certo. Então, espero que seja bom. Muito bem. A pesquisa número 2, né, de projeto. O que vocês mandam? Então, as pessoas estão aí, eu não sei. Então, eu vou fazer algum. Se nenhum. Ok? Então, se você tem alguma certificação em projeto, você tem alguma dessas aí? Legal. Tem uma resposta, uma base significativa aqui para a gente adotar. Então, olha lá. A turma aqui tem 1/5 do grupo que sabe PNP, 64% nada e 10% tem certificado de príncipe. Provavelmente está olhando aqui para complementaridade e para testação, não estou falando bobagem. Né? Mas vamos lá, vou tentar pelo menos levar uma condução aqui que agrade esse público também. Bom, para quem não tem nenhum tipo de gerenciamento de projeto ou nada, é para onde eu vou encaminhar um pouco essa conversa. Né? Eu peguei uma pesquisa de 10 razões por que esse curso ajuda você e a tua empresa. Então, para quem lida com projeto, sempre se cobra o que eu ganho com isso. Então, quando se faz o business case, se trabalha com esse conceito, o projeto não decola se não tiver viabilidade econômica. Então, isso é interessante, porque às vezes a gente sai fazendo as coisas e não sabe se aquilo vai dar certo do ponto de vista financeiro. Então, trabalhar isso para a organização, trazer essa sanidade mental, né, essa sessão em termos de proposta, ajuda a diminuir grandes desastres, né? Quando as pessoas saem fazendo sem noção se aquilo vai dar certo, se tem viabilidade para ser feito ou não. Então, isso é uma das coisas que você aprende. Outra coisa, né? Quando você aprende a trabalhar com um projeto, a ideia é que não seja só um grande compêndio maravilhoso que você não vai usar nunca. O que eu acho interessante é, vai fazer projeto pequenininho, você não muda a competência. Você não se deve falar, não, aqui não dá para usar, aqui não vai encaixar. É tão simples de pensar em termos de projeto que no final você acaba implementando isso, se você pega a fluência, em praticamente tudo que você faz. Então, empresas que não enxergam a benefício de trabalhar com projetos, às vezes encara isso como uma coisa muito complexa. Ah, não, eu acho que a ideia é de qualquer tamanho. Né? Outra coisa, né? Às vezes pedem para as pessoas fazerem as coisas, elas não sabem falar não. Mas tem que falar um sim adequado. Né? Se você souber controlar aquilo que foi considerado antes, né? Se você conseguir explicar aquilo que a gente chama de restrição tripla, né? Dinheiro, tempo e qualidade, ajuda bastante a discutir a viabilidade de uma iniciativa. Então, são 3 estelos. Você é obrigado a pensar nisso. Não tem como você dispensar esse tipo de coisa. Né? Agora, o Luiz fez uma pergunta se dá para usar em qualquer em TI ou... Não, ele não foi criado para TI, ele surgiu para qualquer coisa. E eu acho o contrário, Luiz, que dá para usar em TI. Legal, porque o que acontece normalmente é o contrário, né? Você tem um PMO na empresa que enxergam aquilo como um baita benefício e tinham TI da jogada. Então, eu acho interessante que você dá para usar em qualquer coisa, ok? Agora, por exemplo, o maior projeto de Prince que eu ouvi falar foi os Jogos Olímpicos de Londres, ok? Foi usado o Prince para entregar aquele projeto. A maior parte das obras públicas da Inglaterra usa Prince. Então, você pegar reforma de aeroporto. Então, há uma soberba documentação disso. Né? Aí a pergunta vem de novo, dá para usar esse treco em coisa pequena? Ou se dá? Isso que é legal. Então, espero ter respondido a tua pergunta. Bom, aqui eu estava falando dos termos. Né? Então, você lidar com esses assuntos interligados, inclusive, ajuda bastante. Outra coisa,
Funciona. Tem exames feitos ao longo do tempo, não é uma estatística muito grande, essa aqui só é da PMG. A Axela não liberou alguma coisa mais interessante, mas aí está com 182 mil exames feitos em 2014, né? E aí a grande parte dos exames foram feitos na Europa e na Oceania e na Ásia, enquanto que a América Latina é um tracinho ridículo aqui, né? Tem gente que não sabe fazer nada de gerência de projeto e não sabe que existe um método bastante ágil e leve de aprender. Então, a gente fica aí vendo os outros saberem fazer alguma coisa e a gente, quando for fazer, faz bem complicado para não usar em lugar nenhum. Essa é a conclusão que às vezes se chega tristemente, né? Outra coisa, é baseado em melhores práticas? Então, isso é legal, porque tem um monte de projeto para você roubar ideia. Então, você não é um cara que vai trabalhar isso pela primeira vez. Muitas vezes você usa isso como acelerador. Deixa eu ver um jeito como foi feito em algum lugar, em outro lugar. Isso é legal. É uma expectativa, inclusive, que você aprenda com os projetos do passado. É uma proposta do Prince, que você, sempre que termine o projeto, documenta os erros, documenta as dificuldades. Quando você começar um próximo projeto, você usa isso como repositório. Eu trabalhei em empresas de consultoria e isso era fundamental para o sucesso de uma Big Five, na época era Big Four. Mas era fundamental você ter esse tipo de repositório. Só trabalhando com projeto que você consegue essa massa crítica. E eu acredito que o sucesso de tudo que eu faço hoje é por conseguir acelerar as coisas. A gente implementa certas paradas aí num tempo muito curto pelo fato de ter prática no assunto. Isso só acontece com o passar do tempo quando você tem base para pesquisar. Outra coisa, né? Falar com propriedade. Né? Quando você vai apresentar alguma coisa para alguém, se você se mostra bem falante, né? Você passa melhor o recado. Então, você aprende a falar dos temas. Não necessariamente você está falando de projeto, mas você está falando de restrição de tempo, você está falando do assunto de risco, você está falando do assunto de qualidade. E você começa a praticar os temas até como forma de você ser mais convincente nas suas argumentações. O raciocínio de business case, você não gosta de usar esses termos? Caso de negócio, não é esse o ponto. O fato é você não só falar com propriedade, como saber lidar com temas de forma adequada, né? Sabendo os limites de cada coisa. E aí, nessas situações, né, você aprende, inclusive, a trabalhar com melhoria contínua. Então, ninguém nasceu sabendo, quando se começar arranhando já vai legal, o segundo tem que ser melhor, o terceiro melhor, e assim sucessivamente. Não tem esse tipo de perdão no mundo, né? Se fazer errado cada vez mais errado, você dança. Outra coisa, né? Dá para usar misturado com qualquer coisa? Dá. Um TOGAF, Prince Agile, esse Prince Agile é um capítulo à parte, né? Você entrar em áreas ágeis, sabendo gerência de projeto, é uma outra pegada. E tem uma carência monstro em profissionais desse negócio. Você ter essa certificação hoje é praticamente emprego bom, garantido, né? Você ser um cara que é gerente de projetos ágeis, né? Se você tiver esse tipo de pegada, isso funciona bem hoje em qualquer mercado, inclusive no nosso aí, saindo do buraco, né? Outra coisa, né? Você trabalhar com projetos aprende um fator muito importante do sucesso de um projeto, né? Que as pessoas saibam quem está fazendo o quê. Como esse modelo de gerenciamento de projetos, ele cria 3 camadas, que não necessariamente precisam estar lá, na hora que você gerencia o projeto pensando desse jeito, quem responde para quem fala com quem olha, quem reporta para a empresa, quem cobra de quem está fazendo, muitas vezes tem terceiro misturado. Então, saber lidar com um básico aqui de gestão de pessoas é muito bom num dia a dia em que as pessoas são loucas para não ter responsabilidade com nada, né? Querem se envolver com tudo. Tá? É um negócio legal quando você tem um jeito de administrar essa nebulosidade que se forma em torno de quem está fazendo o quê e quem realmente tem que prestar contas por aquilo. E, no fim, aprender a tomar
decisões em estágios. Às vezes a gente espera, está a ponto de estourar para fazer alguma coisa. Em estágios é interessante que você pode abortar ou pedir mais recursos para um projeto que está anêmico. E é legal trabalhar assim. Eu trabalho com projetos de estágio há, sei lá quantos anos. Então, para mim, isso aqui é muito natural, mas para quem trabalha em infra de TI, por exemplo, não se expõe muito a esse tipo de coisa, ou pega só um pedaço. Então, quando você aprende a trabalhar com pontos de controle, é interessante que você corre menos riscos. Sem gerar muita burocracia, viu? Isso não é característica desse modelo. Bom, tem outro lance aqui que eu fui atrás, né? Se você colocar gerente de projeto e for buscar em revistas que não são da área, né? Então, peguei esses números aqui de uma exame que diz que tem uma carência de 1.300.000 profissionais de projeto. Olha, se isso aqui estiver errado em sei lá quantos por cento, tem uma carência que não tem nem 50.000 formados em PMP e tem menos de 1.000 formados em Prince no Brasil. Então, gerente de projeto, que ainda sabe o que sabe, mais gerência de projeto, tem espaço pra caramba no mercado, né? Então, não é o quanto eu vou ganhar, é o quanto eu vou ser querido no mercado. Esse negócio, às vezes, faço um curso e amanhã já quero dobrar o salário. Não é bem assim, não existe isso, né? Na realidade, a gente tem que estar coerente com para onde o mercado vai, né? Saber para onde o vento vai. Outra coisa, peguei da Inside, que tem agora uma necessidade de inovar. Bom, não precisa pegar aí, é só você escrever a palavra Agile no Google e ver o que desce, né? O que tem de empresa querendo fazer projetos ágeis e confundindo com bagunça é uma verdadeira loucura. A agilidade não é sinônimo de bagunça, é sinônimo de responsabilidade compartilhada. Então, você ser gerente de projetos numa comunidade, todas as empresas de internet que fazem games, todo mundo quer fazer solução ágil. E esse tipo de solução demanda barbaridade de gerência de projeto. Continua carente esse negócio no mercado. Outra coisa, né? É bom beber na água da GV sempre, né? Então, a GV considera a profissão do futuro. Para mim, é a profissão da carência. Existe um espaço imenso para gerentes de projeto que tem alguma experiência. Agora, você vai aprender um modelo de projeto mega blaster e aí não consegue fazer projeto em lugar nenhum, isso não agrega. O ideal é você começar a falar desse jeito, trabalhar desse jeito, pensar liso, incorporar isso na tua vida e você vira gerente de projeto, independentemente. E aí começa a descolar da necessidade de se justificar de forma incidental, né? Você começa a dar mais pegada nas coisas. Tem mais também, né? Às vezes você não faz curso nenhum, você é o dinossauro, né? Aquele cara que todo mundo confia até a hora que ninguém precisa mais de você, né? Então, produtos ficam velhos. Ninguém mais quer nada obsoleto. Eu não quero ser obsoleto. Então, se você enxerga o mercado e quer fazer parte dele, você tem que estar se reciclando. Então, toma cuidado para não virar fóssil, porque isso aí está escrito na você SA. Não fui eu que escrevi isso, não. Então, o legal dessa história é você ter essa ideia de que o mercado está desse jeito, independentemente do período. Então, como é que eu me certifico em Prince? Então, existem 2 cursos básicos e eles podem ser complementados com a Agile. Eu vou ficar nessa parte básica, né? Existe o curso de Foundation, que é um curso de 3 dias, e a prova tem 75 questões, está em português, tem que acertar 35 perguntas para ser aprovado. A gente tem um curso desse semana que vem, aqui. E o curso de Practitioner tem 16 horas. O curioso é que os assuntos que você aborda no Foundation, eles não são adensados no Practitioner. No Practitioner é tudo assunto complementar que você não explora nos fundamentos. Eles são de camadas mesmo. Tem um monte de coisa que você aprende no Foundation que você, quando chega no Practitioner, é novo. Não é um curso que você vai adensar, que nem um Foundation de IT, por exemplo. Você vai aprender coisas novas nesse curso de Practitioner. E depois desse curso de Practitioner, você pode fazer o Agile de alguma forma, e esse tipo de coisa no Exim, por exemplo,
dá um reconhecimento de você ser um cara que tem um Prince Agile, né? Você é um gerente de projetos ágeis. Isso, sei lá, é a bola da vez no mercado, né? Os certificados saem de forma independente, saem assim. Só que eu tirei da internet, né? Não conheço essas pessoas. E uma coisa interessante é que o practitioner, ele tem que renovar ele de 3 em 3 anos. Mas quem tira agora só vai pensar lá na frente, né? Estou terminando aqui, a ideia não era alongar muito, mas seduzir vocês com a história de um curso e que muda um pouco a pegada das pessoas, e em algum momento vocês vão perguntar quanto custa. Eu não vou deixar nem passar muito tempo. Afinal, está acabando o prazo proposto, e esses cursos de tabela custam isso. Esse é o nosso preço normal de tabela. Essa turma da semana que vem, ela está formada, o curso vai existir, tem algumas vagas, e nós, para esses cursos, o pessoal da área comercial propôs um preço especial, ok? Só para essa turma. Então vai ter essa pegada aí. Cursos de setembro, a gente está chamando, né? E tem mais, né? O raciocínio por trás disso aí é que seja um pacote em que o exame também saia legal. Então, o preço do curso normal de 1.240, com o exame fica 1.890, ainda dá para fazer em 3. Então, evidente, a gente é uma empresa que faz treinamento o tempo todo, e esse tipo de seminário que eu faço, ele tem como característica mostrar um pouco das ideias. Eu sempre faço essa mescla com como é que está o mercado. Evidente, eu fico o tempo todo em contato com pessoas, eu acho legal trazer esse tipo de informação para vocês, que existe um caminho interessante aí em termos profissionais. Depois, que é uma questão de se isso seduziu, se vale a pena, vamos em frente, né? Então, essa é a ideia. Se vocês entraram só para ver o que era Prince, espero que isso tenha suprido. E não precisa manter os pontos como no PMP, em termos de crédito, ficar compilando crédito, ok? No caso do Prince, você tira o certificado e sai usando. Eu, pelo menos, estou muito feliz com o uso que eu tenho desse conhecimento no meu dia a dia. Então, basicamente, a palestra que eu tinha para fazer era essa. Deixei esse tipo de coisa para o fim, até porque faz isso, né? Mas, no fundo, a ideia aqui era passar para vocês a experiência que a gente está tendo em levar conhecimento de gestão de projeto fácil de aprender para as pessoas, principalmente para quem vem de uma área que não passa longe esse negócio de gestão de projeto, parece muito complicado. Espero que vocês tenham gostado. E eu cumpri o prazo aqui, sem gestão de projeto, para fazer uma palestra no tempo que pareceu coerente para o horário. Ok? A gente vai ter esse tipo de curso, a gente vai ter, tem em forma regular. Isso aqui acho que é a quinta turma do ano. Então, só aí que a gente estava querendo mostrar um pouco mais aí, falar um pouco e, quem sabe, fazer uma turma bacana. Ok, gente? Então, muito obrigado a todos. Foi esse o papo. E fico aí à disposição para as perguntas que vocês quiserem fazer. Está aí aberto o Q&A, o pooling ainda está aberto para vocês perguntarem qualquer coisa. Ok? Não era a ideia de aprofundar muito, né? Porque assim, em 35 minutos ninguém vira grande conhecedor em muita coisa, mas a minha ideia aqui foi passar para vocês um pouquinho do que a gente tem feito nessa área de gerência de projetos. E que espero que seja alguma surpresa para vocês, o quanto o mercado é carente, o quanto é interessante aprender um negócio desse, incorporar e sair rasgando. Ok? É só isso. Se não há perguntas aqui, eu encerro dentro do horário. Ok, gente? Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. E hoje é uma quinta-feira com gosto de segunda. Então, a quarta será um sábado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.